A paz do Senhor Jesus Cristo, dos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Estou eu aqui para a glória de Deus, por sua infinita misericórdia, mais uma manhã, a qual Ele nos concede fôlego de vida, para deixar uma reflexão para você que está afastado, distanciado da presença de Deus. Você que ainda não conheceu também, para mostrar as revelações a qual o Senhor nos deixou, para que você não venha perder a sua salvação. Você ouvinte que já ouviu falar de Jesus, mas vem a pergunta: eu não preciso servir a Deus, não preciso servir a Jesus. Sabemos que, aliás, eu sei e Deus sabe que antes mesmo de eu conhecer Jesus, não tinha também religião. Não tinha nenhum tipo de religião. Para mim, tanto fazia crente, como catolicismo, como qualquer tipo de religião. Não critico, mas ministro Jesus. Sou testemunha que Jesus vive e reina para sempre. Irmão Robson, como você é testemunha de uma pessoa que nunca viu? É aí que está. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Quando Jesus chegou até a Tomé. Tomé, vendo, não acreditou. Então, bem-aventurado, felizes somos nós, que não vemos, acreditamos e ainda vamos além disso, testemunhamos que ele existe. Porque a Bíblia, ela nos relata, nos ensinando que aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, aleluia, será salvo. Que Jesus Cristo é o Senhor. Então aprendi que depois que conheci Jesus, ainda que me distanciei uns tempos de Jesus, mas nunca mais me esqueci de Jesus. Você que nas redes sociais, no YouTube, que são distanciados, não conhecem, tenta provar. Faça igual Zaqueu. Teve o desejo de conhecer, só conhecer. Uma coisa eu aprovo: depois que você conhecer, sentir o que os filhos de Deus sentem, você não vai querer mais separar de Jesus. Pois bem, eu quero dizer algo, que antes que eu nascesse, a palavra de Deus já existia. As escrituras já existiam. E quero lhe dizer algo para que você coloque em mente e apressa-te a servir a Deus. Que vai existir, ou seja, já existe céu e inferno. Há dois caminhos: céu e inferno. A Bíblia, ela relata que se pedir tua alma hoje, para quem será? Glória a Deus. Vamos falar um pouco da Bíblia para não ficar sem trazer uma explicação.
Em Mateus, capítulo 24, nos ensina e nos relata sobre os acontecimentos que isso foi escrito antes que eu e você nascesse. Diz assim: Jesus ia passando, ou seja, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, quando ele ia saindo do templo, aproximou seus discípulos para mostrar a estrutura, a boniteza, né? Olha aí, Jesus, que templo maravilhoso. Quantos homens pregando, ministrando a palavra, mostra para você os bens materiais. Mostra para você a estrutura exterior. Uma estrutura que foi feita pelas mãos do homem. E no mesmo momento você se empolga, acha lindo. Mas Jesus ele não veio à Terra para se empolgar, para se alegrar com os bens materiais e nem com a estrutura feita, ainda que seja linda, maravilhosa, ouro, mas feita pelas mãos dos homens. Ele veio, tanto que Jesus disse: chegou a vós o reino de Deus. Ou seja, ele veio pregar o reino de Deus. Ele não veio pregar riqueza, pregar estruturas industrial, física ou estrutural. Quer dizer, chegou a vós o reino de Deus. Eu quero dizer a mesma coisa, vocês que estão ouvindo essa palavra. Não vão passar mais por desapercebidos. Chegou a vós o reino de Deus. Agora, cabe a você acreditar que ele existe. No versículo 2, quando os discípulos veio até ele para mostrar a estrutura do templo, olha só o que ele disse no versículo 2 de Mateus 24. Jesus disse-lhes: não vejo isto? Olha que engraçado. Os discípulos lhe mostraram a estrutura do templo, mas quem explicou foi Jesus. Mas quando os discípulos veio mostrar a Jesus, foi Jesus que mostrou para ele, dizendo, né? Não vedes tudo isto? Fez uma pergunta para os discípulos. Os digo, que não fique pedra que não seja derrubada. Tudo que o homem faz, tudo que eu faço com as minhas mãos, tem, como eu posso dizer isso, é sujeito a ser derrubado pelo homem. Agora, tudo que você faz na direção de Deus e que Deus levanta, o homem não derruba. Isso, tudo isso que você fez, não fica pedra sobre pedra. Mas o reino, Deus, para você que está ouvindo, mas o reino que ele preparou para mim e para você, o homem não destrói. O homem não põe a mão. Glória a Deus. No versículo 3 de Mateus 24.
Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular dizendo, ou seja, Jesus estava sozinho: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Irmãos, houve um certo ano que o inimigo da minha e da sua alma, que é o adversário, que é o diabo, levantou uma falsa profecia sobre que tal data ia acabar o mundo. O engraçado é que o povo, Bíblia, que eu vos digo, antes de eu conhecer Jesus eu não tinha religião. Comia qualquer comida estragada, qualquer conversa. Acreditava, mas não concordava, porque eu não tinha religião. Depois eu tive conhecimento que Jesus existiu e existe. Comecei, não tinha religião. Comecei a estudar, a ter desejo de buscar a palavra. E muitos começaram a vender fazendas, gastar seus dinheiro por causa dessa falsa profecia. E quando viu que foi mentira, muitos se suicidaram, muitos se mataram, uns que estão vivos se arrependem até hoje. Então eu quero provar que dentro da Bíblia, que a maior profecia está aqui. A profecia é a palavra do Senhor. Olha o que Jesus disse quando veio a pergunta dos discípulos. Vamos repetir aqui. Jesus estava no Monte das Oliveiras e chegaram seus discípulos dizendo que quando seria as coisas, ou seja, e que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo. E tudo que Jesus disse, mais de 3.000 anos atrás já aconteceu. E está se revelando para mim e para você hoje, que diz: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, ou seja, fica atento, esperto, que ninguém vos engane. Acabei de dizer, houve um falso profeta que proferiu essas palavras, que o mundo ia acabar em tal dia, data e ano. Pessoas desapercebidas, pessoas que não estavam atentos, pessoas, aleluia, que acreditam em qualquer história, contos de fadas. Então ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Sabe quando você vai parar de ser enganado? Quando você buscar a presença de Jesus. Sabe quando você vai ficar esperto, atento? Quando você aceitar, aleluia, que Jesus é o teu eterno e suficiente Salvador e que sem Ele nada você pode fazer. Glória a Deus. Hoje eu tenho o costume de falar com a minha esposa, até numa ministração. Eu posso ser enganado pelo mundo. Eu posso ser enganado por pessoas que possam. Não estou dizendo que vou ser, mas até posso. Mas dentro da palavra de Deus ninguém me engana. E é isso que eu quero colocar no teu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, e ninguém vos enganará. Ninguém vos enganará que você vai ser rico, ninguém vos enganará. Que nem eu já disse numa ministração passada, pode ser rico, pode até ser, mas sendo Jesus querendo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, e no versículo 11, 12 e 13, ele aprendeu de tudo, a ter fartura, a ter pobreza, a passar necessidades, mas ele disse no versículo de Filipenses 4, 13, que ele podia todas as coisas porque Jesus fortalecia ele, Deus o fortalecia, mas ele aprendeu a passar por tudo isso.
Então devemos estar atentos. Venhamos nos acautelar. Olha este falso profeta que surgiu. Olha o que Jesus disse. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Não são a todos. Ele falou que enganarão a muitos. Irmãos, eu gosto muito de ensinar. Gosto muito de explicar para que você não venha a ser enganado. Ah, irmão, mas eu não sou cristão e não sou enganado. Já está sendo enganado. O mundo jaz do maligno. Olha porque eu digo que você já está enganado que não quer servir a Deus. Olha o que a palavra nos ensina. Que o mundo é do maligno. Olha o que diz. Que o Deus deste século, e o nosso Deus não é desse século, é do século passado, desse e do vindouro, ou seja, do futuro. Mas a Bíblia diz que é o Deus deste século, cegarão o entendimento de muitos, para não ter o esclarecimento da palavra de Deus, vai cegar, vai ter comichões nos ouvidos, é isso que a Bíblia diz. Mas muitos estão vindo no nome dele, enganando você, enganou a mim outrora. Através dessa palavra eu convido você a se converter dos seus maus caminhos, a aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, a conhecer e reconhecer que sem Ele nada você pode fazer. E nesta manhã, façamos jus à palavra de Deus. Amém? Versículo 6 diz, aí começa a revelação verdadeira. Jesus não falou que vai acabar o mundo, Jesus não falou que vai cessar tudo, nem data, nem hora, nem minuto, nem segundo, nem milésimo. Ele diz dessa forma, versículo 6 de Mateus 24. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Isso nós estamos vendo. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tudo está acontecendo. E este falso profeta tinha dito que era o fim. E tudo está acontecendo, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. O que está acontecendo há muitos anos atrás. Israel, Iraque, Sudão, esses países, tudo se levantando nação contra nação, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Foi eu que escrevi essa palavra? Foi um escritor, aleluia, que você conhece que escreveu essa palavra? Foi um homem que escreveu a palavra Bíblia, aleluia. Como muitos têm o hábito, mas vocês pregam esse Jesus, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem. Em outras religiões falam isso. E quem escreveu as outras religiões também não foi o homem, mas é Deus que impulsou, o Espírito Santo de Deus impulsou o homem a escrever acontecimentos que aconteceram, aleluia, e estão acontecendo, porque é uma revelação de Jesus Cristo. Basta você crer. Não espera Jesus te colocar no estreito, não espera Jesus nem te coloca no estreito. É uma ação permissiva de Deus, não uma ação perfeita que Ele quer que aconteça. Nós, aleluia, Lamentações 3,39, muitas das vezes nós se queixamos, e a Bíblia diz do que se queixa o homem vivente. O homem vivente se queixa dos seus próprios erros, eles começam a se enrolar nas suas próprias vidas por pecar e fazer coisas erradas. Então se levantar na nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, onde há muita fome, África. Esses lugares são os lugares que traz uma revelação de Deus.
pestes, terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Irmãos, estamos vendo vídeos que estão queimando jovens vivos, estão atormentando os cristãos para que eles negam o nome de Jesus. Então tudo isso está acontecendo porque que aquelas pessoas não negam o nome? Porque elas acreditam que Jesus tem um lugar para elas. O 9 fala sobre isso, o versículo 9 de Mateus 24 fala sobre isso. Então vos hão de entregar a serdes atormentados e matar-vos-ão. Eles não negam a palavra do Senhor, atormentam ele para eles negar o Senhor, mas vão matar, mas eles não vão negar o nome do Senhor. E isso está acontecendo. E sereis odiado por todas as gentes por causa do meu nome, Jesus disse. E é por causa do nome dele que eles estão sendo atormentados, é por causa do nome dele que eles estão sendo entregues à morte. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Enganarão a muitos. E cuidado, o amor de muitos esfriará. Porque o amor de muitos esfriará, porque a iniquidade está aumentando, a criminalidade está aumentando, os cristãos estão morrendo por amor do nome de Jesus, e o amor vai se esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho e todas as gentes, então virá o fim. Amém? Fique com essas palavras. Jesus está voltando. Você que conhece não quer servir. Infelizmente, para você que não quer servir, só existe um caminho. Mas, ainda que morra, se for permissão de Deus, antes de parar os seus órgãos, você aceitar Jesus, ainda é salvo. Felizmente, felizmente. Mas queira desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Um bom dia para você que está ouvindo. Uma boa tarde, quem vai ouvir à tarde. Uma boa noite, quem também vai ouvir essa palavra à noite. Amém? Fique com Deus.